Olá, alunos, né? Mais um vídeo aqui para vocês, né? Vamos resolver nossas questões. Alunos aí do segundo ano da Escola PEC, né? Vamos iniciar aí mais uma resolução de questões, né? Do livro didático de vocês, referente ao mês de junho. Lembrando que esse conteúdo desse mês, gente, nós temos aí os conteúdos: processo de troca de calor, esses processos, condução, convecção e radiação. Nós temos também um outro assunto chamado de comportamento térmico dos gases, né? Nesse comportamento térmico dos gases nós temos as transformações gasosas, que é a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica, né? Na isotérmica a temperatura permanece constante, na isobárica a pressão permanece constante e na isovolumétrica o volume permanece constante. Nós sabemos que nessas transformações gasosas, né, nós temos aí as três grandezas físicas, né, que são as variáveis de estado de um gás, que é pressão, volume e temperatura. E em cada uma delas, uma permanece constante, tá ok? Então nós temos aí a isotérmica, isobárica e isovolumétrica, né? Temos também a lei geral dos gases, que vamos ter questões sobre ela, a equação de Clapeyron também, e a teoria cinética dos gases, tá ok? Então vamos iniciar aí a correção do nosso exercício, beleza? Peço que vocês façam essas questões, anotem essas questões no caderno, tá bom? E para ficar mais organizado, tá bom? Não vamos fazer isso no próprio livro, isso tem que ser feito no caderno, tá ok? Então vamos iniciar aqui pela nossa primeira questão, gente. Nossa primeira questão, ela se refere à questão 2 da página 74. Questão 2 da página 74. E diz assim: a função da lã. Deixa eu pegar bem aqui minha canetinha aqui. Caneta, pronto. Tá aqui, tá aqui, pronto. Então diz o seguinte: a função das roupas de lã usadas no inverno é. Qual é a função da roupa de lã para usar no inverno? Para a gente sentir menos frio, não é isso, gente? Lembrando que a lã é o mau condutor de calor. É por isso que ela funciona, ela nos protege do frio, tá bom? Então, se ela é o mau condutor de calor, se a lã é o mau condutor de calor, qual a função das roupas da lã usadas no inverno, gente? Questão 2, página 74. Então, a função da lã é transferir calor do ambiente para o corpo? Não, porque se ela quer proteger o calor para transferir calor, não é isso, né? Letra B, impedir a entrada do frio no ambiente para o corpo? Também não, tá bom? Letra C, reduzir o calor transferido do corpo para o ambiente. Nós sabemos que nosso corpo ele transmite calor, né? Então a função da lã é justamente isso, é reduzir o calor transferido do corpo para o ambiente, quer dizer, a gente fica quentinho, porque a gente fica dentro da roupa, né? Então aquece. Então é essa a função da roupa de lã, é essa a função do cobertor, né? A função desses maus condutores de calor é justamente reduzir o calor transferido do corpo para o meio ambiente. Então marque aí, gente, alternativa C, tá bom? Alternativa C. Questão 1, alternativa C, beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão diz o seguinte: determine a quantidade de calorias, ele quer em que local? Ele quer em que local? Ó. O valor que a gente encontrar em calorias tem que ser dividido por 1000. Quando ele quer em que local, esse quilo aqui é 1000, tá bom? Então, que são transmitidas durante meia hora de um corpo de área, tem que ter área, né? A área é 2 metros quadrados, a espessura é 2,5 centímetros. Considere que a temperatura da pele é 37 graus e o ambiente está a 12 graus, tá bom, gente? Essa questão 7 da página 74. Muito bem. Bem, aqui é uma condução de calor, tá certo? Condução de calor, né? Condução de calor é uma condução de calor. E nesse caso vamos ter que usar a equação de Fourier, né, que ela mede o fluxo de calor. Para isso, gente, para que aconteça esse fluxo de calor, isso vai depender da área, vai depender do meio, tá bom? É por isso que a equação de Fourier,
ele diz o seguinte: a equação do Fourier mede o fluxo de calor, representado por essa letra grega aqui chamada de φ, né? Vai ser igual a K, que é a constante de condutibilidade térmica, né? Isso aqui depende do meio, todo material tem um, né? Pode ser mais, pode ser menos, mas tem os materiais que conduzem calor, tem facilidade para conduzir calor ou não, né? Aí essa constante nós chamamos de K. E vamos ter que trabalhar com a área também, gente. Essa área sempre em metros, tá bom? Metros ao quadrado. A área é metro ao quadrado. A temperatura maior que a temperatura 2, a temperatura menor que a temperatura 1. E esse L representa o comprimento ou a espessura do material, tá certo? Também, gente, essa espessura ou esse comprimento também sempre em metros, tá bom? Não vai ser ao quadrado porque a área que é ao quadrado. O comprimento é normal, mas em metros, tá ok? Bem, então agora vamos calcular. Ele quer que a gente determine a quantidade de calor, né? Determine a quantidade de calorias. Nós vamos definir agora. Para isso, lembrando que o fluxo de calor, a gente mede ele, né, pela equação de Fourier, a gente mede ele dividindo a quantidade de calor pelo tempo. Aí aqui ele quer o fluxo de calor é a quantidade de calor pelo tempo. Então nesse caso nós vamos encontrar o fluxo de calor para depois encontrar a quantidade de calor, tá bom? Vamos aqui. Vamos encontrar o fluxo de calor. O fluxo de calor é representado por essa letra grega chamada de φ, tá bom? Lembrando, o K, gente, o K, tem que ter cuidado no K aqui, vamos lá. Ele deu a constante. O K é a constante de condutibilidade térmica, preste atenção. Ele vale esse valor aqui, ó. 1,0 vezes 10 a menos 5 kcal. Ó, tem que eliminar esse K. Esse K vale 10 elevado a 3. K significa 1000 calorias, tá bom? Então vamos trocar esse K por 10 elevado a 3. Ele representa 1000 calorias. Então aqui vai ficar 10.000 em forma de potência, é 10 elevado a 3, tá bom? Então vamos ajustar esse K, logo esse K, que é para não ter problema, tá bom? Então o K vale 1, peraí. O K vale... pegar aqui a borracha aqui. Para apagar aqui. Pronto. Então o K, ele vale... tá aqui, ó. O K vale 1,5 vezes 1,0 vezes 10 elevado a 5, ó. Eu vou multiplicar por 10 elevado a 3, que é 1000, que é justamente esse quilo aqui, ó, quilocalorias, ó. Então eu vou dizer o seguinte, que 1,0 vezes 10 elevado a 5 vezes o quilo que está aqui, ó, que é 10 elevado a 3, então o K vai ficar, permanece o 1, né? E aqui menos 5 com mais 3, né? Multiplicação de potência, conserva a base que é 10 e soma os expoentes, né? Menos 5 mais 3 vai dar menos 2. Na realidade, esse K vai ficar menos 2 e não menos 5. Por quê? Porque aqui é uma potência. Esse K aqui é uma potência de 10 elevado a 3, que K significa quilo, e quilo são 1000, tá bom? Quilo de calorias, 1000 calorias. 1 quilo de massa, né? São 1000 gramas, não é isso? E assim vai. Então esse quilo aqui significa 10 elevado a 3, significa 1000, tá bom? Vamos lá, gente. Então K... o fluxo de calor vai ser igual a K, que é a constante de condutibilidade térmica, vezes a área em metro quadrado, que multiplica a temperatura 2, que é a temperatura maior, menos a temperatura 1, que é a temperatura menor, dividido pela espessura ou comprimento também em metros, tá ok? Então, o fluxo de calor, quem é K? Que eu encontrei, K é 1,0, K é 1,0, tá aqui, ó. K é 1,0 vezes 10 a menos 2, porque eu ajustei lá, tá bom? Vezes, quem é a área, gente? A área, 2, ó, já tá aqui, ó, a área aqui, ó, 2 metros quadrados, já tá em metro, beleza. 2, quem é a temperatura maior, a temperatura maior tá aqui, ó, 37, tá bom? Menos a menor, quem é a menor aqui, ó, 12, tá aqui, ó, 12, beleza? Isso tudo dividido por, a espessura é 2,5 centímetros, tá aqui, ó, 2,5 centímetros, ok? Agora eu tenho que transformar isso em metros. Vamos multiplicar por 10 a menos 2, porque quando se quer transformar, só tem uma casa decimal aqui antes da vírgula, não é isso? Que é o 2.
Então, quando tem só uma casa decimal antes da vírgula, para você transformar centímetro em metro, você sempre multiplica por 10 a menos 2. Ó. O que eu fiz aqui? 2,5 vezes 10 a menos 2. Né? Transformei aqui o centímetro, que agora é metro, tá ok? 2,5 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 significa que eu transformei em metros. Olha, se só tem uma casa antes da vírgula, 10 a menos 2. Agora, se fosse a casa aqui, depois do 5, aí já seriam duas casas depois da vírgula. Aí seria 10 a menos 1, tá bom? Bem, então vamos aqui. Fluxo de calor vai ser igual. Vamos calcular o fluxo para depois encontrar a quantidade em calorias. E depois em quilocalorias, como ele quer. Então vamos lá. 1 vezes 2 dá 2, beleza? Permanece a potência, 10 a menos 2. E aqui, que multiplica, o que está no parênteses, 37 menos 12, 25. Isso tudo dividido, repetir aqui, ó, por 2,5 vezes 10 a menos 2, beleza? Vamos para cá, fluxo de calor vai ser igual, gente. Duas vezes, vou borrar aqui, mas vocês têm essa questão aí no caderno. 2 vezes 25. 2 vezes 25 deu 50. Permanece a potência, 10 a menos 2. E aqui, para me transformar esse 2,5 em 25, eu vou pegar essa vírgula que está no meio e vou colocar aqui ela depois do 5. Ó. Vou andar uma casa decimal, certo? Botar ela aqui depois do 5, vai ficar 25. Vou andar uma casa decimal da esquerda para a direita. Sempre que eu andar com a vírgula da esquerda para a direita, o sinal é negativo. Então, vou andar uma casa, né? Uma casa negativa. Lá já tem duas negativas, menos 2. Então, vai ficar 3. Então, ficou 25, porque eu coloquei a vírgula aqui, né? E aqui, como eu andei uma casa negativa, aqui tinha duas, ficou 10 a menos 3, beleza? Vou dividir agora para encontrar o fluxo de calor, representado pela letra grega φ. Vou dividir 50 por 25. 50 por 25 vai dar 2. E para dividir potência, conserva a base e somos expoentes. O que eu faço? Eu vou repetir essa daqui, ó. 10 a menos 2 está aqui. E essa que está dividindo aqui embaixo, eu vou subir ela multiplicando, ó. Ela está dividindo aqui embaixo. Vou subir ela multiplicando, o sinalzinho multiplicando aqui. E vou trocar o sinal do expoente. Menos 3 vai ficar mais 3, ó. Ela está dividindo, eu subi ela multiplicando, tá bom? E troquei o sinal do expoente. É menos 3, ficou mais 3, beleza? Então o fluxo de calor vai ser igual. Permanece o 2. Agora ficou a multiplicação de potência aqui, ó. Permanece a base, que é 10. E somos expoentes. Menos 2 mais 3 vai ficar 1 positivo, beleza? Menos 2 mais 3 vai ficar 1 positivo. 10 elevado a 1 é 10. Então, 2 vezes 10 vai dar 20 calorias por segundo. Encontrei aqui o fluxo de calor. Para que eu encontrei esse fluxo de calor? Agora sim, agora eu vou encontrar o que ele quer. Ele quer a quantidade, ó, ele quer a quantidade aqui, olha, em calorias, tá bom? Que é a quantidade de calor em calorias, tá bom? Muito bem, fluxo de calor, depois que eu tenho, né? Depois que eu tenho o fluxo de calor, posso encontrar a carga. Por quê? Porque pela equação de Fourier, pela lei de Fourier, eu posso dizer que fluxo de calor vai ser igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Fluxo tem que ter tempo, né? O que acontece? Multiplico esse por esse, aqui não tem nada, multiplico pela quantidade de calor. Quantidade de calor vezes aqui não tem nada, né? Vai ficar a quantidade de calor, né? E fluxo de calor vezes o tempo vai ficar fluxo de calor vezes o tempo. Então a minha quantidade de calor aqui vai ficar assim, ó. Quem é o fluxo de calor que eu encontrei? 20. E o tempo que ele deu lá? Vamos lá, gente. Tempo, olha, a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Então a gente não pode trabalhar com minuto nem com hora. Quantidade de tempo. O tempo, de acordo com o SI, o tempo é em segundos. A gente tem que transformar para segundos. Ele está dizendo que foi durante, dizendo que foi durante tempo aqui, ó, meia hora aqui, ó, meia hora, tá bom? Meia hora são quantos minutos, gente? Meia hora são 30 minutos, né? Então vou fazer 30 vezes, né?
30 minutos, né? Aí eu transformo. Meia hora, 30 minutos. Eu quero em segundo. Então, cada segundo, cada minuto são 60 segundos. Então, eu coloco 30 vezes 60. 30 vezes 60, eu vou encontrar 1.800 segundos, tá bom? Então, a minha quantidade de calor vai ser 20, que é o fluxo de calor, 1.800 segundos, que é o tempo. Vou encontrar, gente, a quantidade de calor que está aqui, ó, 36.000 calorias. Mas ele quer em quilocal, tá bem claro aqui, ó, em cima. Ele quer em quilocal, ó, quilocal. Quilocal é só dividir isso aqui por 1.000, que fica em quilocal. Ou seja, 36.000 calorias dividido por 1.000. O nosso resultado no livro aí de vocês está 36 quilocal. Quilo significa 1.000, tá bom? Quilocalorias. Então, 36 quilocal. Então, essa é a resposta que está aí no livro de vocês, tá bom? É bom a gente resolver, porque a gente vai resolvendo explicando ainda mais, para que vocês possam entender. Vocês pegam a questão dessa aí no livro, que às vezes até tem questão resolvida, mas eles simplificam os cálculos e você não entende corretamente. Então, a gente tenta explicar da melhor maneira possível, tá ok? Próxima questão. Isso aí foi a nossa questão 2, que se refere à questão 7 da página 74. Próxima questão, gente. Nossa questão 3 aí, ela se refere à questão 10 da página 77. Questão 10 da página 77. Ó. Questão 10 da página 77 do livro de vocês. Em um planeta onde não existem fluidos, opa, gente, não existem fluidos. Fluidos, água é um exemplo de fluidos, né? O ar é um exemplo de, enfim, são os líquidos e os gases. Não é possível a propagação do calor. Né? Por qual meio? Nós temos 3 meios: condução, convecção e radiação, né? Então não é possível se não tiver fluido, né? Não é possível a propagação do calor por condução? Não, condução, né? Por condução precisa de um meio sólido, né? Para acontecer. Então, gente, é por convecção. A única forma de transmitir calor por meio de fluido é a convecção, tá ok? Marquem aí letra B, tá certo? Letra B. A única forma de propagação de calor que exige um meio fluido é a convecção. Portanto, marquem aí letra B. Lembrando, a irradiação ou a radiação, ela transmite calor, ela não precisa de meio algum. Inclusive no vácuo ela acontece, né? Então, questão 3 aí, a questão 10 da página 77, questão 10 da página 77, vocês vão marcar aí letra B, convecção, né? É o processo de condução de calor que acontece através dos fluidos, tá bom? Tudo aquilo que flui, seja líquido, no caso ou seja gás, tá ok? Quarta questão, né, se refere a questão 18 da página 81. Questão 18 da página 81, tá certo? Então, o que diz aqui a quarta questão? Ela caiu no Enem, ó, gente, essa questão, beleza? Então, com o objetivo, lembrando, eu peguei do livro de vocês, tá? Ó, tudo que eu tô colocando aqui tem no livro, tá bom? Ó, questão 18 de vocês, da página 81, ela caiu no Enem. Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência máxima, né? Testando os fornos para saber qual mais eficiente, tá bom? O forno mais eficiente foi aquele que, bem, de início eu já posso dizer que o forno mais eficiente será aquele forno. Eficiência será aquele forno que vai produzir mais energia, né, mais calor em menos tempo. Então vamos ver aqui o que a gente encontra aqui, não é isso? Então, letra A, forneceu a maior quantidade de energia às amostras. E o tempo? Cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo. Não, a massa aí não. Forneceu a maior quantidade de energia, forneceu a maior quantidade de energia, de calor, né, em menos tempo. Gente, então já podemos de cara ficar com essa letra C, beleza? Letra C. Questão 18 da página 81, letra C.
Pela definição de eficiência, o melhor forno fornece a maior quantidade de energia em menos tempo, né, gente? O melhor forno fornece a maior quantidade de energia ou de calor em menos tempo, beleza? Então marque aí questão C, marque aí a letra C, na questão 18 da página 81. Vamos aqui para a próxima. Próxima questão, vamos trabalhar também com a lei de Fourier, equação de Fourier, calcular o fluxo de calor. A questão 19, página 85, questão 19, a nossa questão 5, se refere à questão 19 de vocês, da página 85 do livro didático, né? Diz o seguinte: no interior de um recipiente adiabático, quer dizer, que não aceita troca de calor como externo, de capacidade térmica desprezível, colocamos 500 gramas de gelo. E aí deu calor latente, ó, calor latente. Lembram o assunto passado, né? A 0 graus Celsius, calor latente é aquele tipo de calor, né, que a substância ela muda de estado, mas não varia a temperatura, beleza? A 0 graus Celsius. E um corpo de ferro de 50 e um corpo de ferro a 50 graus Celsius. Colocou os dois juntos, né? Claro que o gelo vai derreter, né? Então, como mostra a figura abaixo, ou seja, como mostra a figura abaixo, após 10 minutos, o sistema atinge o equilíbrio térmico, ó. Após 10 minutos, o sistema atinge o equilíbrio térmico. E observa-se que 15 gramas de gelo foram fundidas, ou seja, derretidas, né? O fluxo de calor que passou nesse tempo pela seção S, tá aqui a seção S, foi D, que é o fluxo de calor, né, gente? Fluxo de calor é fácil de fazer, pegar a quantidade de calor e dividir pelo tempo, tá bom? Dividir pelo tempo, beleza? E o tempo eu deu aqui, ó, 10 minutos. É só multiplicar 10 vezes 60, porque não pode ficar em minutos, tá bom? 10 vezes 60 para ficar em segundos, beleza? Então vamos lá, gente. Primeira quantidade de calor. Quantidade de calor, ele falou aí em calor latente, ó. Calor latente. Então é só pegar a quantidade que ele derreteu, que foi 15, e multiplicar pelo calor latente do gelo, que é 80, ó. Então a quantidade de calor vai ser a massa, né, que derreteu aí, né? Dividido pelo calor latente do gelo, que quem derreteu foi o gelo, não foi o ferro, né? Então vai ficar 15 vezes 80, 15 gramas de gelo que se fundiram, vezes 80. 80 é o calor latente do gelo, calor de fusão do gelo. Então, se eu multiplicar aqui 15 vezes 80, eu vou encontrar 1.200 calorias, beleza? Pronto, encontrei a quantidade de calor, agora eu vou encontrar o fluxo, que é o que ele quer, né? Fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Fluxo de calor vai ser 1.200 calorias, que nós encontramos aqui, ó, dividido pelo tempo, que vai ser 10 vezes 60, porque o tempo está lá em minutos, 10 minutos, não pode ficar em minutos, tem que ser em segundos. Segundos, multiplica por 60, 10 vezes 60 vai dar 600, aqui continua 1.200 calorias. Dividindo aqui, né, cortando 2 zero em cima, 2 zero embaixo, dividindo 12 por 6, meu fluxo de calor vai ser igual a 2 calorias por segundo, beleza? Então marquem aí, gente. Opa, tem questão de marcar, né? Marque aí letra A, tá bom? Letra A, ó, aí, beleza? Letra A, na questão 19 da página 85, letra A. Isso foi a nossa quinta questão do nosso exercício, beleza? Marque aí letra A, da questão 19 da página 85. Vamos para a próxima. Fluxo de calor, 2 calorias por segundo. Questão 6, gente. Questão 6, vamos trabalhar aí com a lei geral dos gases, né? Vamos trabalhar com a lei geral dos gases, né? A lei geral dos gases diz assim: P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual a P2 V2 sobre T2. P significa pressão, V significa volume e T significa temperatura. Lembrando, temperatura sempre em Kelvin, beleza? Temperatura sempre em Kelvin. Se a temperatura estiver em Celsius, se você quer ela em Kelvin, você pega o valor que está em Celsius e soma com 273. Sempre 273.
Se a temperatura está em Kelvin e você quer ela em Celsius, diminui de 273. É simples, né? Transformar a temperatura Celsius em Kelvin e de Kelvin em Celsius, beleza? Mas lembrando, nossos cálculos aqui sempre façam em Kelvin, beleza? Temperatura em Kelvin. Kelvin está de acordo com o sistema internacional, beleza? Vamos lá. Questão 6. Nossa questão 6, gente, se refere também à questão 6 da página 92, né? Então, quando eu digo assim, como vocês viram nas aulas aí de vocês, que a lei geral dos gases é P1 vezes V1 sobre T1, que vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2, eu também posso dizer que posso trocar o 1 pelo A, posso trocar o 2 pelo B, posso trocar o 2 pela letra C, enfim. Posso dizer que PA vezes VA sobre TA vai ser igual a PB sobre VB sobre TB, né? Ou então, posso trocar o número por letra, nenhum problema. O importante é que a equação continua a mesma, né? Essa daqui, por exemplo, eu não vou usar P1, V1, né? Eu vou usar PA e PB, e PA e PC, né? Beleza? Então nós temos aqui, gente, preste atenção, ó, tem aqui o desenho daqui do gráfico aqui, né? A foto aí do livro de vocês, beleza? Que é para explicar melhor. Então nós temos a transformação ABC, a transformação ABC, né? São três, né? De um gás ideal é representada pelo diagrama a seguir, beleza? É só olhar que aqui nós temos, ó, o gráficozinho, o eixo da pressão, que é o eixo vertical é o eixo, significa pressão, ó, tá em ATM, ó. E o eixo horizontal é o eixo do volume, beleza? Então aqui eu tenho um volume, eu tenho dois volumes aqui, tenho 2 e tenho 5. E pressão eu tenho 2, né, e tenho 8, né? Muito bem, considerando que a temperatura no estado A é 127 graus Celsius, olha, não façam cálculos em Celsius, transforme em Kelvin. Então eu vou transformar essa temperatura aqui, 127 graus Celsius em Kelvin, é só pegar 127 e somar com 273, que vai dar 400. Então, calcule a temperatura em graus Celsius. Depois, ó, quando você encontrar o resultado, que aqui volta para graus Celsius, nos estados B e C. Então, ele deu a temperatura aqui de 400 graus Kelvin. Graus Kelvin não tem grau, só Kelvin. 400 Kelvin. Ele já deu essa temperatura, tá bom? E ele quer que encontre isso no ponto A. Ele quer que encontre a temperatura do ponto B. Ó, ponto B. Cadê o ponto B, ó? Cadê? O ponto B tá aqui, ó. Ó o ponto Bzinho aqui, ó. Sumidinho aqui, ó. Fazer uma setinha aqui, ó. Ponto B tá aqui. E cadê o ponto C que ele quer? Opa, tá aqui, ó. Ponto C aqui, ó. Beleza? E ó aqui meu ponto A que ele já deu, né? Certo? Muito bem, vamos lá, gente. Então, vamos utilizar a Lei Geral dos Gases, né? Lei Geral dos Gases, que diz que pressão de A vezes o volume de A sobre a temperatura de A vai ser igual a pressão de B vezes o volume de B sobre a temperatura de B. Temperatura sempre em Kelvin, beleza? A pressão de A, preste atenção, cadê pressão de A, cadê pressão, cadê A? A tá aqui, ó. Vamos lá para a pressão, posto da pressão. Opa, quanto é que vale a pressão de A? 2. Pressão de A vale 2. Quanto é que vale o volume de A, gente? Cadê o eixo do volume? A está aqui, ó, sobre o eixo do volume, A está sobre 5, ó. Então, pressão A está sobre 2 e o ponto A está no 5 aqui, que significa que é o eixo do volume aqui, ó. 5 volume, ó. Então, aqui, ó. Pressão 2 vezes o volume, que é 5, e a temperatura de ar, que é 127 graus, que ele deu aqui, ó, 127 mais 273 vai ficar 400. Temperatura sempre é em Kelvin, beleza? E B, gente, cadê a pressão de B? Pressão do ponto B, cadê ponto B? Ponto B tá aqui, ó, mostrei até a setinha, né? Vamos para a pressão dele, ele tá em qual número, ó? Tá no 2 também, né? Pressão de B está em 2. Cadê? Pressão de B está em 2. Está aqui, ó. Pressão de B está em 2. E aqui é o volume, ó. O volume, cadê? Ponto B aqui, cadê? O volume de B, opa, também é 2 aqui embaixo, ó. Também é 2. Dividido, eu quero a temperatura de B, tá bom? Gente, 2 vezes 5, 10. 400, continua. 2 vezes 2, 4. E TB é o que eu quero. Vou fazer aqui a multiplicação
dos meios pelos extremos, que eu chamo de cruz credo, tá bom? TB vezes 10 vai dar 10 TB. 4 vezes 400 vai dar 1.600. TB vai ser igual a 1.600 dividido por 10, né? Esse 10 aqui, ó. TB vai ser igual a esse 1.600 dividido por 10. Esse 10 vem aqui para baixo, né? É isso? Dividindo. Então, 1.600 por 10, corta um zero em cima, corta um zero embaixo, ficou 160 Kelvin. Pronto. Temperatura de B, encontrei Kelvin, 160. Só que ele quer em Celsius. Calcule em Celsius, né? Quando a temperatura está em Kelvin, você quer encontrar em Celsius, você diminui por 273. Então, se a temperatura de B é 160 Kelvin, eu quero em Celsius, eu pego 160, que é a temperatura de Kelvin, diminuo por 273 e vai ficar negativo aqui, né, em Celsius, vai ficar menos 113 graus Celsius. Então, gente, a resposta, a temperatura de B vai ser igual a menos 113 graus Celsius, tá bom? Marque aí no livro de vocês. E agora, ele quer a temperatura do ponto C. Vamos lá repetir o ponto A aí, ó. Pressão no ar é 2, volume no ar é 5, temperatura do ponto A 400 Kelvin, beleza? E a pressão no ponto C, vamos lá, pressão é esse eixo aqui. Pressão no ponto C vai ser quanto? Ó, tá aqui, ó, 8. Beleza? O volume no ponto C, gente, cadê o volume no ponto C? Descendo aqui embaixo, ó, 2. E a temperatura no ponto C que eu quero, né? Então, 2 vezes 5, 10. 400 continua. 8 vezes 2, 16. Aqui a temperatura no ponto C. Fazer aqui os nossos cruz credo aqui, né? Meios pelos extremos, né? TC vezes 10, 10 TC. 400 vezes 16, 6.400. Esse 10 vai dividir aqui embaixo. Não esqueça. TC vai ser igual a 6.400 dividido por 10. Corta um zero em cima, corta um zero embaixo. Então, TC vai ser igual a 640. Temperatura no ponto C vai ser 640 Kelvin. Mas ele quer em Celsius. Então, se ele quer em Celsius, vamos pegar a temperatura em Kelvin, né? 640 menos 273. E o resultado em Celsius vai ser igual a 367 graus Celsius. Beleza? Questãozinha boa essa do livro de vocês aí, né? Tá ok? Anotem direitinho aí no caderno, tá bom? Vamos para a próxima. Próxima questão. Questão 7, gente. Questão 7, nós vamos utilizar a equação de Clapeyron. Clapeyron, né? Clapeyron diz o seguinte, equação de Clapeyron. Diz o seguinte, que se eu pegar a pressão, multiplicar pelo volume e pegar o número de mols representado pela letra N, representado pela constante universal dos gases, né? Que ela tem um valor fixo, essa constante, né? Ela vale 0,082, né? Multiplicar pela temperatura sempre em Kelvin, tá bom? Então, essa é a equação de Clapeyron, beleza? Se o número de mols representado pela letra N já vier na questão, beleza, só coloca na equação. Se não vier, gente, às vezes vem a massa do objeto em gramas, enfim, às vezes vem a massa da substância e vem a massa molar, tá bom? Aí, para você encontrar o número de mols, você só precisa pegar a massa e dividir pela massa molar, tá bom? Vamos aqui, o que diz a questão? Essa questão 7 nossa é a questão 10 da página 96, tá bom? E diz o seguinte, determine a pressão no interior de um recipiente cujo volume, ele deu volume em litros, ó, ele disse que é 16,4 litros, e que contém 128 gramas, é a massa, né? 128 gramas de oxigênio, a temperatura é de 27 graus Celsius, não pode ficar em Celsius, tem que ficar em Kelvin, né? Considere a massa molecular, que a massa molecular e massa molar, a mesma coisa, né? Do oxigênio, a massa molar ou a massa molecular do oxigênio vale 32 gramas por mol, beleza? Muito bem, então vamos aqui. Eu vou utilizar para resolver esse problema, ele quer determinar a pressão, aqui é que determina a pressão, tá aqui, ó, determina a pressão, né? Nesse caso aqui nós vamos ter que usar a equação de Clapeyron, né?
Equação de Clapeyron, que diz o seguinte, que P, pressão vezes V, né? P vezes pressão vezes volume vai ser igual ao número de mols, que é N, vezes a constante universal dos gases perfeitos, vezes a temperatura sempre em Kelvin, ok? Então vamos lá, P é o que ele quer, vamos trocar aqui na equação. Ó. Primeiro eu vou encontrar N, né? Que ele não deu N não, se tivesse dado o número de mols, se tivesse número de mols tanto, pronto, está resolvido, era o valor de N, ele não deu. Né? N vai ser a massa dividido pela massa molar. Qual foi a massa que ele deu? 128 gramas, massa molar 32. Dividindo 128 por 32, então meu N aí vai ser 4 mols, o número de mols vai ser 4, beleza? Vamos para cá. Pressão vezes o volume. Que é o volume? Ele deu lá. O volume está lá, gente. 16,4. Né? 16,4. Que vai ser igual a N. Tá aqui. N foi 4. Encontrei, tá bom? A constante. Ele não deu nessa questão aí. Mas noutras questões ele deu. E geralmente ele dá esse valor. Mas aí eu coloquei aí. Ó, essa constante, que é a letra E. Constante universal dos gases. Ela vale aproximadamente 0,082. Vezes a temperatura. Eu não posso multiplicar por 27 graus, porque eu não posso fazer esses cálculos em Celsius. Tem que ser em Kelvin. Então eu vou somar aqui 27 mais 273, para ficar em Kelvin, tá bom? Pressão vezes o volume, que é 16,4 litros, vai ser igual a 4 vezes 0,82, deu 0,328. Vocês podem fazer aí e conferir, tá bom? E somando aqui 27 mais 273 dá 300, ok? Pressão vezes o volume, que é 16,4, vai ser igual, ó, multiplicando 0,328 vezes 300, vai dar 98,4. Então, agora eu vou dividir aqui esse 98,4 por 16,4. Então, pressão vai ser igual a 98,4 dividido por 16,4. Minha pressão aí vai ser 6 atm. 98,4 dividido por 16,4, a pressão vai ser 6 atm. A pressão aí está medida em atmosfera, atm. Muito bem, gente. Chegamos ao final. Espero ter ajudado. Corrigimos nossas questões. Estudem, né? E para que a gente possa fazer bons trabalhos, nossa avaliação qualitativa, né? Para que vocês possam tirar uma boa nota aí nesse mês de junho. Esse material se refere ao mês de junho de 2020. Pois é, bons estudos a todos, um forte abraço, tchau, fiquem com Deus, beleza?